O terceiro dos pontos apresentados por Emmanuel dentro dessa mensagem é sobre o museu doméstico. Ele diz que muito frequentemente as criaturas humanas desenvolvem o dom de terem dificuldade de se desfazerem das coisas que os seus entes queridos deixaram e acabam construindo em casa uma espécie de santuário. Nós não queremos mexer em nada, não mexemos nos objetos, nós não queremos mexer nem na roupa suada que foi deixada em cima da cama virada do avesso. Nós queremos deixar o quarto como a criança deixou, o lápis em cima do caderno aberto da lição que ele não terminou, os brinquedos na mesma posição. E isso é um ponto que a gente precisa refletir. Porque a gente não pode violentar as nossas fragilidades emocionais. É, portanto, necessário que a gente aprenda a respeitar o tempo de cada um. Então, num primeiro momento, é compreensível que ninguém queira mexer em nada. Até por conta da fase de negação, a fase número 1. Não mexe em nada, porque ainda que nós saibamos que aconteceu a desencarnação, em nós parece que tem algo que diz, não, mas ele vai voltar. E desmontar aquilo parece desamor, a gente acha que não deve desfazer. E ficamos mantendo as coisas. Então, num primeiro momento, é até compreensível que isso seja feito. Mas é necessário que a gente faça também alguns exercícios, depois de um certo período, que vai variar de criatura para criatura. Nós começarmos a reconhecer que aquele material parado no quarto não vai mais ser usado. As roupas não terão mais utilidade. Os sapatos, os brinquedos, as coisas que estão ali, elas não serão mais usadas pelo nosso ente querido, pelo nosso pai, pela nossa mãe, marido, filho, esposa. Por aquela pessoa que nós tanto amamos, ela realmente não vai mais fazer uso daquilo. Então, depois de um período, a gente pode começar a fazer esse desmontar desse santuário doméstico. Porque senão a gente vai criar um espaço como que sacralizado dentro de casa, em que quando der a saudade a gente entra, tranca a porta, aí chora, e aí volta a fazer um contato e regride emocionalmente para o momento exato da desencarnação. E isso acaba dificultando a nossa capacidade de caminhar em termos de progresso espiritual. Então, a gente não deve constituir um santuário dentro de casa por muito tempo. A gente precisa, sem violência, ir desmontando esse santuário, ir fazendo algumas mudanças em casa progressivamente. Não precisa fazer de uma vez, mas a gente pode ir por etapas. Numa primeira etapa eu vou e desmonto algumas coisas. Essas roupas eu acho que eu já posso dar. Isso aqui também eu posso dar. E a gente começa a doar algumas coisas. A gente doa aquilo que a gente sabe que não tem tanta relação direta com o nosso ente querido. Aquilo que a gente sabe que não tem tanto vínculo com ele. E há coisas que a gente sabe, não, isso tem mais vínculo com o meu ente querido, isso é que eu vou deixar. E aí, numa nova onda, tipo, isso aqui que eu não doei, acho que eu posso doar agora. E em ondas sucessivas, a gente vai doando as coisas sem violência, até que a gente preserva o núcleo duro, que é aquela parte que, isso aqui eu não posso doar, porque isso aqui realmente é a essência do meu ente querido. Quando nós fazemos esse exercício de desmontar de maneira lenta e gradual, isso vai se asserenando dentro de nós e vai fazendo um bem muito grande para as nossas almas. Por isso, é muito importante que a gente vá fazendo esse trabalho de se desembaraçar das coisas sem violência. A gente não deve agredir as pessoas. Mas fulano, olha isso aí. Vamos dar isso. Não faz assim. A gente senta, a gente conversa e precisa respeitar a dor das pessoas. Tem que respeitar. Não se força a natureza de ninguém.
Isso tem que ser feito como um ato de amor. A gente tem que trabalhar dizendo que aquela roupa vai ser útil para alguém, mas a gente não deve nunca estabelecer para as pessoas um tempo. Olha, já tem um mês, já tem 6 meses, na hora. Frases duras não servem para aqueles que amam. Nós precisamos ter habilidade de afeto para lidar com aqueles que perderam os seus entes queridos. E deixar com que elas se convençam de maneira gradual sobre essas coisas, valorizando quando elas fizerem um movimento de doar uma nossa, que ótimo! Ai, que bacana! Para que haja um estímulo reforçador em relação a isso. Ao invés de criticar a não doação, valorize as doações que ela faça, os exercícios, os esforços de mudança das suas vidas. Isso a gente precisa fazer.